Esse vídeo aqui vai ser praticamente um guia de leitura. Não foram uma nem duas pessoas que, interessadas no Eternauta, vieram me perguntar por onde começar. É meio confuso mesmo. Tem o Eternauta 1, 2, tem remake, tem romance do Eternauta, tem outros Eternautas. Então, vamos lá. Primeira coisa, para você que não conhece, o Eternauta é o grande quadrinho argentino de todos os tempos. Eu sei, isso é discutível, porque qual é o grande quadrinho brasileiro de todos os tempos, ou o grande quadrinho americano, japonês, mas no caso do Eternauta, isso é um tanto incontornável. O Eternauta é sobre o quê? É sobre uma invasão alienígena, certo? Há várias espécies que a gente não sabe direito quem é que está manipulando elas, porque elas são lançadas umas contra as outras, e existe sempre uma figura que é intangível que coloca uma contra as outras nesse controle da Terra. Cabe aos humanos resistir a essa invasão, lutar contra essa invasão. A maneira como da invasão produziu uma das imagens mais emblemáticas das histórias dos quadrinhos, porque foi a partir de uma nevasca. Começa a nevar em Buenos Aires, e daí o nosso protagonista, que é o Juan Salvo, precisa vestir um escafandro e andar pela neve. Então ele não pode ter contato com nada, ele precisa estar protegido. Quando ele volta para casa, ele precisa se higienizar. Estão percebendo a analogia com alguma coisa que está rolando por aí e tal? O Eternauta ele acaba sendo uma metáfora muito boa para muita coisa. Inclusive, acho eu, me cobrem depois, que nesse mundo pós-pandemia que vai surgir aí, a série que foi anunciada, porque foi anunciada uma série pela Netflix, no final do ano passado, uma série de produção argentina do Eternauta, eu tenho a sensação que, caso a série seja boa, ela vai ser a grande série do mundo pós-pandêmico por conseguir capturar muito do que a gente está sentindo e vivendo agora. Bem, então vamos lá. Quantos Eternautas existem? Tá? Eu vou falar dos Eternautas escritos pelo roteirista original, que é o Hector Oesterheld, que é um dos maiores roteiristas das histórias dos quadrinhos mundiais. Tá? E vou falar dos quadrinhos, porque tem também um romance, né, que é inacabado, feito em 61. O quadrinho é de 57, foi publicado de forma seriada entre 57 e 59. E saiu aqui no Brasil pela Martins Fontes. Certo? Esse quadrinho aqui, todos os Eternautas são em preto e branco. O desenho é do Francisco Solano Lopes. Gente, olha, de verdade, tá? É uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. É muito, muito, muito bom. Eu não conheço alguém que leia e diga assim, é velho, sei lá, é estranho, é diferente. Não, assim, é um troço que começa a ler, tu não tem fôlego. É incrível, assim, como de uma potência narrativa. E aí tu pega e pra tu ver como a gente tem cabeça de colônia, né? Porque aí tu olha quadrinho americano desse mesmo período, quadrinho americano dessa mesma época é meio travado, assim, claro, tem exceções, mas no geral a narrativa é meio truncada. Aqui nessa mesma época na Argentina as coisas eram mais dinâmicas, então é muito interessante ler. E em termos políticos acaba também sendo um quadrinho que ressoa muito, de maneira muito rica o que estava rolando lá, porque a Argentina estava tendo um momento de instabilidade, aliás, dos anos 50, 60 e 70 vai ser todo assim. E quando o Eternauta sai, esse primeiro Eternauta, eles estavam numa ditadura, né? Depois ainda tem uma presidência, mas uma presidência extremamente complicada também. Então isso vai perpassar todos os Eternautas, certo? Bem, o que vai ter depois? Em 61, como eu falei, vai ter um romance inacabado, que seria uma continuação desse Eternauta. E daí a gente tem um remake, isso em 69, que vai ser o Eternauta, que acabou ganhando o nome de Eternauta de 1969 só para a gente conseguir diferenciar, mas os dois se chamam Eternauta, já começa a dar nó. Esse de 69 é também pelo Oesterheld no roteiro, mas aí o desenho é do Brecht. O que muda? Bom, começa mudando pelo desenho do Brecht, porque enquanto o Solano Lopes, aqui ó, vou mostrar de novo, reparem, enquanto que o Solano Lopes tem um traço muito mais realista, o Brecht, que até eu já comentei em outro vídeo, vou deixar aqui no card, o Brecht tem uma pegada, no começo não tinha, mas aqui ele já está com traço mais maduro. O Brecht é um expressionista.
E isso já muda muito do tom do quadrinho como um todo. Mas não só isso, nesse remake aqui que o Osterheld se propõe, ele carrega politicamente muito mais a história do Eternauta. Então, só para dar um exemplo famoso, que é sempre lembrado nessa nova versão, é que enquanto no primeiro Eternauta a invasão alienígena era no mundo todo, nessa nova versão, nesse remake, a gente descobre que a invasão alienígena só se deu no terceiro mundo. Por quê? Porque os países ricos fizeram um acordo para que eles explorassem só a gente e eles conseguissem sair ilesos e ganhar alguma coisa com isso, que a gente ainda não sabe direito o que é. Então, assim, o grau de filha da putagem humana é hiperbolizado, certo? Foi um quadrinho que foi terminado às pressas, porque ele saiu numa revista, uma revista lá, a revista Gente, que seria uma revista Caras aqui, então tu imagina um quadrinho político desse aí na revista Caras. Eles viram que não fazia muito sentido lançar isso lá, e foi terminado meio que nas coxas, então a história no final fica corrida, apressada. Se tivesse sido mais desenvolvido, talvez ficasse mais interessante, mas ele tem essa cara mesmo de coisa feita muito... Não no começo eles estavam desenvolvendo com calma, mas depois começa a correr. E uma coisa daí particularmente que me incomoda é que não tem o escafandro clássico do Eternauta, que foi a grande imagem que marcou ele, né? Ele acaba usando um outro tipo de máscara, enfim, para se proteger da neve. E sei lá, pra mim já gera uma sensação de, é um cara qualquer na neve, mas não é mais o Juan Salvo. Mas enfim, é uma boa obra também, tem a sua importância, e assim, tem uma importância também histórica fodida, porque saiu em maio de 69, o mesmo mês. Nesse momento a gente estava numa outra ditadura, né? Estava na Revolução Argentina, e saiu no mesmo mês do Cordobaço, que foi quando em Córdoba sindicalistas e estudantes quebraram tudo, entende? Se voltaram contra o governo, tiveram que vir exército para reprimir, mas que acabou forçando para que essa ditadura chegasse ao fim. Bem, teve esse remake do Eternauta que não teve fôlego. Daí, em 76, o Osterheld, daí voltando em parceria com o Solano Lopes, ou seja, do primeiro Eternauta, fez o Eternauta 2. O Eternauta 2 também saiu aqui pela Martins Fontes. O Eternauta 2, vocês podem ver como está com o Solano Lopes, volta esse traço mais realista. O que acontece no Eternauta 2? O Juan Salvo ele vai parar no futuro, né? Aí eu já estou estragando um pouco, porque tem que saber um pouco como acontece um, mas só vou dizer isso, tá? Ele vai parar no futuro, e vai parar no futuro junto com o interlocutor dele, que no caso é o próprio Osterheld, porque o Eternauta 1 começa com um roteirista de quadrinhos que se chama Hector, Hector Osterheld, escutando um cara que vem do futuro e fala que vai ter uma nevasca, que vai matar todo mundo e tal. E aí no 2, o Juan Salvo aparece de novo, vindo do futuro, e aí eles vão para o futuro. Ano 3000, 4000, eles vão para bem longe. E aí a história toda se passa não tem mais escafandro, não tem mais neve, não tem nada, mas é deserto, continua tendo espécies alienígenas, mas assim, sobrou pouca coisa, os seres humanos vivem em cavernas, tem um clima meio Planeta dos Macacos, meio... sei lá, assim, tipo, é uma obra bem diferente do que a gente se acostuma, porque enquanto os outros Eternautas tinham muito batalhas urbanas e tal, esse é tudo no deserto, tudo muito precário, as armas são precárias e tudo mais. Esse foi feito, durou entre 76 e 78, a publicação dele. E esse foi feito em circunstâncias horríveis, tá? 76, a última das ditaduras da Argentina, né, o processo de reorganização nacional deu golpe, se consolidou, e como acho que, não sei se vocês sabem, mas fez coisas horrorosas, assim. Aliás, eu não sei se eu preciso dizer para vocês que ditadura é um troço que não é legal. E no caso
dela foi horrível para a família do Osterheld. Osterheld tinha 4 filhas, as 4 filhas foram mortas. Osterheld escreveu, 2 delas grávidas. O Osterheld escreveu o Eternauta 2 sabendo das filhas mortas. Eu não sei como é que esse cara tinha cabeça, eu não consigo imaginar, eu nem quero imaginar. E o Osterheld fazia parte ele era um montoneiro. O montoneiro era uma guerrilha peronista. Então ele escreveu já o Eternauta 2 na clandestinidade. E o Eternauta 2 reflete muito isso. Ou seja, o Juan Salvo ali realmente é um líder de guerrilha, e os seres humanos se comportam como uma guerrilha contra os alienígenas, que são esses invasores, golpistas e tudo mais. Em 77, o Osterheld é preso e morto. Enfim, ele é desaparecido. Até hoje não foi encontrado o corpo do Osterheld. E o Solano Lopes continuou desenhando. Então saiu até 78, sem as pessoas que estavam lendo saber que o Osterheld, inclusive, tinha sido sumido pela ditadura. E o próprio Solano Lopes não sabe até hoje se ele desenhou, porque ele não recebia o roteiro em mãos do Osterheld. O Osterheld estava na clandestinidade, como ele era ligado com guerrilha, então o roteiro chegava por terceiros. O Solano Lopes até hoje não sabe se a história, conforme terminou, foi o roteiro mesmo do Osterheld. Então, assim, é uma coisa sem resposta. Mas são esses, então, portanto, os 3 Eternautas, né? Vai ser impossível mostrar essas 3 coisas aqui junto, né? Vai ficar só essa coisa tosca assim, enfim. Tá? Mas esses aqui são os 3 Eternautas que nós temos. O Eternauta 69 saiu pela Comic Zone, que esqueci de falar, recentemente, foi um excelente resgate. E os outros 2 saiu pela Martim Fontes, nessa edição que eu não sou fresco para essas coisas, mas nesse caso, como merecia uma capa dura, porque é terrível de ficar manuseando esse gibizão aqui, desse tamanhão. Mas, recomendo fortemente. Qual eu gosto mais? Sinceramente, por mais que tenha uma relevância política e histórica, o 3, né, o 2, e por mais que o remake com o Brecha seja o Brecha, que é uma coisa que sempre deslumbra os olhos, narrativamente, ou seja, como uma boa história em quadrinhos, o primeiro Eternauta ainda é imbatível. É isso. Siga a gente lá no Instagram, tá? Estou sempre tentando botar conteúdos para além, simplesmente ficar divulgando aqui os vídeos. E a gente continua com a nossa quarentena na sarjeta.